O Senhor nosso Deus é um só Deus, cuja existência reside em si mesmo, cuja natureza não pode ser compreendida por ninguém senão por Ele mesmo. Ele é o único que tem imortalidade e mora numa luz a qual nenhum homem pode se aproximar. Ele é em si santíssimo, em todos os aspectos infinito, em grandeza, sabedoria, poder e amor. É misericordioso e magnânimo, paciente e abundante em amabilidade e em verdade. É o que dá vida, é o que dá a existência, o vigor e a preservação da vida a todas as suas criaturas. Esse texto aqui, ele é o texto da Confissão de 1646. Nós estamos aqui tratando da primeira revisão que foi feita na Confissão de 1644. Essa é a revisão que foi feita no ano de 1646. Estamos tratando da Confissão de 1644, portanto, em sua primeira revisão. O texto da Confissão de 1644 é muito claro quando trata, por exemplo, da imortalidade. A confissão diz que Deus é o único que possui, é o único que tem imortalidade. Especialmente examine o trecho da confissão que diz: Ele é o único que tem imortalidade, mora numa luz a qual nenhum homem pode se aproximar, ele é em si santíssimo. Essa parte do texto da confissão que nós vamos examinar na aula de hoje, e vamos estar tratando desse tema imortalidade e do tema santidade de Deus. São temas importantes. A imortalidade é outra grandeza insondável de Deus. Assim como essa característica divina da imortalidade está também relacionada ali como atributo da eternidade. Assim, Deus ele é imortal porque é eterno. Então, não há como concebermos, imaginarmos um ser eterno, como vimos na aula passada, mas que seja mortal. Há um conflito aí. Se é mortal, é impossível que seja eterno. Se é eterno, é impossível que seja mortal. Então, imortalidade e eternidade estão, obviamente, correlacionados e significam, nesse quesito, a mesma coisa. Então, a eternidade implica na imortalidade. A confissão diz: Ele, Deus, é o único, afirma a nossa confissão, o único que tem imortalidade. Tudo no universo é perecível, exceto Deus. Tudo que foi criado, o cosmo, é limitado na sua existência e na sua dependência. O cosmo ele está também em constante atividade, em constante mudança. Ele desgasta-se com a passagem do tempo e seria correto dizermos então que o cosmos está envelhecendo. Então, a cada tempo que se passa, o mundo vai ficando mais velho. Quando eu uso a expressão cosmos, eu estou usando a expressão para denotar toda a criação, todo o universo criado, tudo que foi criado. Então, essa passagem do tempo, ela envelhece a criação. Ela vai tornando a criação mais velha, vai desgastando, por assim dizer, a criação. A criação ela não vai ficando mais nova, ela não vai melhorando, por assim dizer, com a passagem do tempo. Ela vai se desgastando. Ela vai atingindo ali o seu ápice, ela vai se desgastando e envelhecendo com essa passagem do tempo. Os cientistas eles podem captar a explosão de uma estrela nos confins do universo e decretar ali o fim daquela estrela. Eles podem observar isso. Isso mostra que o cosmos morre, em outras palavras. Aquilo que foi criado deixa de existir, vai morrendo, vai perecendo. Então, de modo absoluto, somente Deus é imortal. Somente Ele, como diz a confissão, é o único que possui a imortalidade. Toda a criação é mortal e perecível. Embora também seja verdade que haja uma diferença relativa no que consiste a imortalidade e a mortalidade entre Deus e a criação, e entre a própria criatura em si mesma. Né? O puritano Thomas Watson
ele fez uma excelente distinção quando ele classificou a imortalidade dos seres criados e a imortalidade de Deus. Ele diz assim, observem, o ser se divide em três partes. Aquele que tem começo e terá um fim, como todas as criaturas sensíveis, as feras, as aves, os peixes, estes, quando morrem, são destruídos e voltam ao pó. O ser deles termina com o fim de suas vidas. 2. Aquele que tem um começo, mas não terá um fim, como os anjos e as almas dos homens, que são eternos e permanecem para sempre. 3. Aquele que não tem início, nem fim, o que é próprio somente de Deus. Ele é de eternidade a eternidade. Observe que essa palavra de Thomas Watson acerca dessa classificação tripla relativa no que diz respeito à eternidade ou à mortalidade, por assim dizer, mostra essas três características. Seres que são criados, mas que terão um fim, ou seja, deixarão de existir de fato. Depois ele classifica os seres que têm começo, mas não terão fim. E aí entram os anjos, entram os homens que foram dotados com essa eternidade. Eles nunca deixarão de existir. Os homens nunca deixarão de existir. Os anjos nunca deixarão de existir. Eternamente estarão existindo, quer no sofrimento eterno, quer na glória eterna. E por último, ele mostra aquele ser único, exclusivo, que não tem início e nunca terá fim. Essa propriedade, como diz o Thomas Watson, ela é exclusiva de Deus. É um atributo que somente Deus possui. Então, essa criação inferior, por assim dizer, essas criaturas sensíveis, como classifica o Thomas Watson, sofrem a destruição do ser com a morte, né? Eles deixam de existir de fato, retornam ao pó, como diz a própria Escritura. Homens e anjos são mortais, mas quando foram criados por Deus, Deus dotou homens e anjos com a eternidade. Ou seja, a existência espiritual destes seres não tem fim. O próprio corpo humano, embora pereça na morte física, será reconstituído e ressuscitado. A Escritura diz, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o sofrimento eterno. Então eles foram dotados com essa eternidade. Eles não são eternos porque tiveram um começo, mas neste sentido de não ter fim, podemos considerá-los aqui como eternos ou infinitos, nesse sentido de não terem fim. Essas duas primeiras classificações do ser são diferentes quanto à natureza essencial e são relativos quanto à imortalidade, mas são totalmente diferentes de Deus, ou da eternidade de Deus, ou da imortalidade de Deus, quando analisamos. Essa característica de Deus está relacionada com a sua própria natureza. A essência divina é imortal. A imortalidade é a essência de Deus, é a natureza de Deus. Deus é absolutamente imortal, absolutamente eterno. Anjos são mortais, anjos são destrutíveis e podem deixar de existir se Deus assim desejar. Então, se Deus quisesse, ele poderia ter determinado o fim dos anjos. Mas Deus quis dotá-los com a eternidade. Perceba que a eternidade dos anjos, ou a imortalidade dos anjos, ela não é intrínseca ao ser dos anjos. Ela é um atributo recebido da parte de Deus. O pensamento comum de que não se pode matar um anjo porque eles são imortais não torna os anjos imortais na mesma categoria que Deus é imortal. Na categoria em que Deus é imortal, ele é o único que possui a imortalidade de fato. Os anjos não são imortais como Deus é imortal. E também essa categoria da mortalidade, ela se aplica à criação de um modo geral, mas não se aplica a Deus. Naquilo que os anjos podem ser considerados imortais, essa imortalidade ela é relativa em relação a Deus, mas em algum sentido parece ser maior ou superior em relação ao homem.
Ou seja, quando falamos da imortalidade de anjos e imortalidade de homens, essa imortalidade deve ser considerada relativa. Nos anjos, ela parece ser superior do que nos homens. Isso é fácil de entender, tendo em vista que nesse mundo os homens morrem. Nós morremos, nós vamos deixar de existir aqui neste mundo, mas seremos ressuscitados. Nosso corpo irá ao pó da terra, será consumido pelo pó da terra, nosso espírito estará de volta com Deus. Contudo, há o que nós chamamos de morte. A Escritura diz enfaticamente que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado. Então a morte, ela faz parte da vida humana, mas não faz parte da vida angelical. Não há, em nenhum sentido, morte em relação aos anjos. Então essa imortalidade dos anjos, ela é relativa em relação à imortalidade dos homens. Isso precisa ficar claro. Mas quando comparamos ambos, a imortalidade de anjos, a imortalidade de homens, em relação à imortalidade de Deus, obviamente nós temos uma diferença imensa entre o que é um ser absolutamente imortal, que é Deus, e um ser relativamente imortal, que são as criaturas, anjos, homens, cada um na sua própria característica, na sua própria categoria, por assim dizer.